Existe um tipo de pessoa, assim que escuta a frase "tem uma festa esse fim de semana", já começa a planejar a desculpa. Não porque está deprimida, não porque tem ansiedade social, não tem problema nenhum. Simplesmente porque gosta de verdade de ficar sozinha. Só isso. E os psicólogos acabaram de perceber que a sociedade sempre esteve errada sobre essas pessoas. Existe uma diferença muito sutil, mas profunda, entre se sentir sozinho e estar sozinho. Um é uma ferida. O outro talvez seja um superpoder. Durante décadas, os psicólogos colocaram todo mundo que curtia a solidão numa única grande categoria preocupante: introvertidos, ermitões, antissociais. Esse último é particularmente interessante, como se gostar da própria companhia fosse te transformar num vilão de história de origem saído de um dia ruim. Mas aí algo fascinante aconteceu nas pesquisas. Em 2016, uma equipe de psicólogos da Universidade de Buffalo fez algo que ninguém havia realmente feito antes. Fizeram uma pergunta simples: e se algumas pessoas simplesmente preferissem ficar sozinhas? Não por medo dos outros, não por terem sido machucadas, sem problema nenhum, apenas porque a solidão as faz se sentir genuinamente bem. No começo, as pessoas acharam essa pergunta curiosa, mas depois de um tempo, ela começou a fazer elas pensarem fundo também. Chamaram isso de não antissocialidade, mas não socialidade. A antissocialidade é diferente, sim, é como uma hostilidade ativa em relação às pessoas. A evitação também é diferente, tem base no medo, mas a não socialidade é completamente diferente. Por baixo dela, não há nenhum sentimento negativo, é puramente uma questão de preferência. E quando essas pessoas foram estudadas, as evidências apareceram. Elas estavam muito bem, além do bem, algumas até melhor do que muitas pessoas sociáveis. Agora vamos falar sobre o que acontece no cérebro de alguém que genuinamente curte estar sozinho. Primeiro, os sistemas de dopamina funcionam de forma diferente dos das pessoas sociáveis. As pessoas sociáveis buscam dopamina de mais lugares. Você já sabe, as risadas, a troca de energia, a empolgação de estar rodeada de gente. Já nas pessoas que preferem a solidão, a coisa é diferente e mais sensível. Elas atingem o nível ideal de estimulação muito mais rápido. Pense nisso como tolerância à pimenta. Uma pessoa extrovertida precisa de uma pimenta malagueta inteira para sentir alguma coisa. Quem curte a solidão passa o dia com uma pitadinha de páprica. É aqui que fica realmente interessante. O córtex pré-frontal delas, a parte do cérebro responsável pelo pensamento profundo, pela autorreflexão e pela resolução de problemas complexos, apresenta atividade aumentada durante o tempo passado a sós. De fora, uma pessoa sozinha pode parecer estar apenas encarando a parede, mas, na verdade, o que rola no cérebro é uma festa completa de introspecção, criatividade e processamento mental. E saiba, as pesquisas sobre criatividade mostram consistentemente que as ideias revolucionárias raramente surgem em sessões de brainstorming ou cantinas lotadas. Elas aparecem no banho, nas caminhadas solitárias, às 2 da manhã, quando só você está acordado. Agora te pergunto, a solidão é algo ruim como as pessoas dizem? Ou será que é o maior tesouro de todos? Porque Einstein fez seus melhores trabalhos sozinho, Newton também. Virginia Woolf escreveu um ensaio exatamente sobre essa necessidade, um teto todo seu. A escritora brasileira Clarice Lispector ficava horas sentada sozinha em cafés de São Paulo, fugindo do barulho de casa, escrevendo alheia à multidão ao redor. Coincidência? Para mim, não parece coincidência nenhuma. Agora, antes de você começar a se autodiagnosticar, porque eu sei que metade de vocês já falou "isso sou eu", vamos pausar um segundo. Existe uma distinção crítica aqui. Você escolhe a solidão ou está se escondendo dentro dela? Tem muita diferença entre as duas coisas. Vou dizer uma verdade desconfortável. Algumas pessoas não estão abraçando a solidão de verdade. Estão usando ela como uma armadura, como um escudo contra a rejeição, o julgamento ou a vulnerabilidade que vem com a conexão.
mas aqui precisamos ser honestos com nós mesmos. Certa vez, o psicólogo Abraham Maslow falou sobre isso. Ele disse: a solidão saudável vem de um lugar de abundância, não de escassez. Você curte ficar sozinho porque teve conexões significativas e sabe que pode tê-las de novo. Você não está fugindo das pessoas, está correndo em direção a si mesmo. Que frase bonita e verdadeira, não é? A pergunta não é: você gosta de ficar sozinho? A pergunta é: por que você gosta de ficar sozinho? Se a resposta contém palavras como recarregar, criar, pensar, processar, provavelmente você está na zona da não socialidade saudável. Se a resposta contém palavras como mais seguro, mais fácil, menos doloroso, isso pode ser outra coisa. Não é errado, não é quebrado, é só diferente. E talvez valha conversar com alguém de confiança. Agora, vamos voltar às pessoas que genuinamente florescem na solidão, porque elas já aprenderam algo que a gente ainda está tentando entender. Elas sabem muito bem que estar sozinho e estar incompleto são coisas completamente diferentes. Pense em como a gente fala sobre relacionamento. Minha cara metade, minha melhor metade, você me completa. Construímos uma narrativa inteira de que as pessoas são como peças de Lego quebradas, procurando desesperadamente suas peças correspondentes. Mas as pessoas que curtem a solidão olharam para essa narrativa e disseram: na verdade, eu já sou um kit completo. Ter esse tipo de mentalidade hoje em dia é algo incrível. Isso não é a arrogância, é a autoconsciência. A pesquisa da doutora Bela De Paulo, da UC Santa Bárbara, descobriu que pessoas solteiras que abraçam a solidão geralmente têm laços mais fortes com amigos, família e comunidade do que casais, porque não estão tentando suprir todas as suas necessidades de uma única pessoa. Não se agarram, escolhem, e elas perceberam algo antes de nós. A qualidade do tempo que passamos sozinhos afeta diretamente a qualidade do nosso tempo social, porque a solidão traz clareza, deixa a mente límpida, e isso faz você participar dos relacionamentos de um jeito muito melhor. Você não chega irritado, esgotado, precisando olhar para alguém para preencher um vazio, como algumas pessoas sociáveis fazem. Você chega pronto para tudo, porque passou bastante tempo com você mesmo, com o seu próprio cérebro de verdade, e agora sabe o que quer. Tem poder nisso. Agora, algo que vai te surpreender. No Brasil, especialmente nas grandes cidades, cresce uma tendência cada vez mais comum: o rolezinho solo, ir sozinho ao shopping, ao cinema, ao restaurante. Antes as pessoas tinham vergonha de ir a qualquer lugar sozinhas, mas isso já não é mais motivo de vergonha. Entre os jovens de São Paulo e do Rio, passar tempo consigo mesmo ganha cada vez mais respeito. Nas redes sociais, as pessoas postam: fui sozinho e foi incrível. Imagina isso! Estar sozinho e fazer coisas já não é desespero. É uma escolha. E ainda assim, continuamos perguntando: por que você está comendo sozinho? Como se a pessoa estivesse confessando num grupo de apoio. Absurdo! E o que isso significa para você? O que você pensa sobre tudo isso? Se você é alguém que realmente gosta de ficar sozinho, aqui está a sua licença. Você não é esquisito. Você não é quebrado. Seu cérebro literalmente foi programado para se renovar na solidão. E isso não é só ok, é valioso. O mundo mudou. O mundo precisa de pessoas capazes de pensar profundamente sem estímulo constante. Numa época em que todo mundo espera respostas imediatas às mensagens e disponibilidade total o tempo todo, conseguir genuinamente curtir a própria companhia pode ser o ato mais contracultural que existe. Mas garanta que não está confundindo preferência com autopreservação. Olhe para si mesmo com honestidade. Consegue se conectar quando quer? Tem pessoas em quem confia? Você corre em direção à solidão ou foge da conexão? Porque a relação mais saudável com a solidão é aquela em que ela é uma escolha, não uma defesa.
Na próxima vez que alguém te perguntar por que você está sempre sozinho, por que cancelou aqueles planos, ou por que preferiu ficar em casa com um livro em vez de ir àquela festa, você pode falar sobre sensibilidade à dopamina, ativação do córtex pré-frontal, as tendências solo de São Paulo e toda a pesquisa que mostra que a solidão não é fracasso social. Na maioria das vezes é inteligência social. Ou você pode simplesmente sorrir e dizer, porque eu me amo. Isso geralmente encerra a conversa bem rápido. E sendo honesto, é exatamente disso que se trata. Se esse vídeo explicou hábitos que você nunca conseguiu explicar antes, role a tela. Os vídeos na tela são continuações diretas. Um explica por que você recarrega dessa forma e por que certas rotinas parecem obrigatórias. O outro fala sobre como seu cérebro processa a estimulação e como isso molda seu comportamento no dia a dia. Não são aleatórios. Eles respondem às perguntas que esse vídeo provavelmente acabou de levantar. Te vejo lá!